Hoje eu quero falar sobre como deve ser o servir na casa de Deus. Como deve ser o servir na casa de Deus. Como deve ser o serviço na casa de Deus. Como deve ser o seu envolvimento na casa de Deus. É óbvio que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Quando eu me refiro à casa de Deus, não estou dizendo que esse prédio é a casa de Deus e que Deus mora aqui. Não, Deus não mora aqui, esse prédio é muito pequeno para comportar a glória de Deus e a presença de Deus. Quando eu falo a casa de Deus, estou me referindo à igreja, organismo, a igreja viva, a igreja que envolve os cultos de celebração, os treinamentos, os discipulados, as visitas, os acompanhamentos, as noites de glória, a casa de Deus, o serviço no reino de Deus, na casa de Deus, na igreja do Senhor Jesus. Como deve ser esse servir na casa de Deus? Número 1, o servir na casa de Deus deve ser um servir com leveza ministerial. Diga, leveza ministerial. Leveza ministerial. A Bíblia diz, em Mateus capítulo 11, versículo 30, na Nova Almeida atualizada, Mateus 11, 30, diz assim, palavras de Jesus: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga assim, o jugo de Jesus é suave e o fardo de Jesus é leve. A obra de Deus, quando é feita à maneira de Deus, nunca será um fardo. Deus nunca planejou, Deus nunca pensou em que o nosso serviço fosse um peso para nós, ou que o nosso servir na casa de Deus, quando eu falo na casa de Deus, é naquilo que você faz na obra, na célula, no ministério da torre de oração, no ministério da intercessão, no ministério da mídia, no ministério de louvor, Paz Music, né? No ministério da mídia, no ministério do Atmosfera, no ministério Paz Kids, no ministério da pregação da palavra, no ministério do cenário profético. Deus nunca deseja que ministrar seja um fardo para nós. Mas às vezes é. Às vezes a realidade é que o ministrar se torna um fardo para nós. Mas quando é que o ministrar ou o serviço na casa de Deus se torna um peso sobre nós? Quando ele não é feito à maneira de Deus. Quando ele não é feito à maneira de Deus. A maneira de Deus é, Jesus disse, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muito bem, pastor, muito bonitas as suas palavras, mas vamos à prática. Como então que Deus idealizou, como Deus pensou que fosse a obra de Deus? Um missionário muito conhecido da antiguidade, chamado Hudson Taylor, ele era um britânico, inglês no caso, ele se mudou para a China, e ele se vestia como chineses. Ele deixou o cabelo crescer e vestia roupa como chineses. E ele disse algo incrível. Ele disse, a obra de Deus, feita da maneira de Deus, jamais ficará sem a provisão de Deus. A obra de Deus, feita à maneira de Deus, jamais ficará sem a provisão de Deus. Ou seja, Deus sempre vai abençoar a sua obra quando ela é feita à maneira de Deus. E por isso eu quero enfatizar hoje à noite
a maneira de Deus. Então, a primeira maneira é que o ministério não deve ser um fardo para você. Às vezes é, mas não deve ser. Número 2, como então o ministério ou o ministrar não será um peso? Quando tivermos muitas pessoas para ministrar. Sabe, a igreja, quando eu falo igreja, não estou falando da nossa igreja, eu estou falando no geral, a igreja do Senhor Jesus tem caído num erro muito grande, mas isso está sendo consertado com a cultura do voluntariado, a cultura da célula, é tirar o ministério dos ombros de poucas pessoas e colocá-lo sobre os ombros de muitas pessoas. O ministério nas mãos do povo. É isso que Deus falou para Moisés. E foi isso que Deus ensinou para o pastor, que pastoreou a maior igreja do mundo, chamado David Yong Cho. David Yong Cho, ele acreditava o contrário do que eu estou ensinando hoje. Ele tentou fazer um ministério da forma que Deus não planejou. Um dia ele estava, depois de ter pessoalmente batizado centenas de pessoas, ele mesmo, porque ele acreditava que só o pastor podia batizar. Depois dele mesmo ter batizado centenas de pessoas, ele subiu na plataforma e começou a ministrar. E quando ele começou a ministrar, ele começou a passar muito mal. E o levaram para o hospital. E ele passou várias semanas, eu acredito que até meses no hospital. E lá no hospital, Deus mostrou para ele, Deus falou para ele, para o pastor Cho, ele disse assim: deixa o meu povo ir. Aí o pastor Cho, ele disse: mas Deus, eu não sou faraó, porque o Senhor está falando isso para mim? Deixa o meu povo ir, como se eu fosse faraó, que estivesse prendendo o seu povo. Ele disse: não, meu filho, o que eu estou dizendo para você é, saia da frente, deixe o meu povo ministrar, libere o povo. E ele começou a ensinar o pastor Cho, isso na década de 60, 70, começou a ministrar e a ensinar o pastor Cho sobre a visão de células. Sabe o que é lindo na visão de células? É que agora não é uma pessoa ou um punhado de pessoas tentando ministrar, mas dezenas e até centenas e quiçá milhares de pessoas ministrando. Aí a coisa fica muito linda. A Bíblia diz, no livro de Números, no capítulo 4, versos 48 e 49, na Nova Almeida atualizada, Números capítulo 4, versículos 48 a 49, diz assim. Deixa-me lhe dar o pano de fundo primeiro. Deus pediu para Moisés fazer um recenseamento, fazer uma contagem, fazer um levantamento de quantos ministradores ele tinha, de quantos levitas, de quantos ministradores ele dispunha para o trabalho, para o serviço na casa de Deus. Deus havia falado para Moisés edificar um tabernáculo, uma espécie de templo móvel e portátil. E para ministrar nesse tabernáculo, Deus havia levantado os levitas para fazer todo tipo de serviço nesse tabernáculo. E Deus disse: Moisés, eu quero que você conte o número de levitas. E aí entra o nosso texto, Números 4, versos 48 a 49, diz assim: os que deles foram contados, ou seja, dos levitas, os levitas que foram contados, os que deles foram contados foram 8.580, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Foram designados cada um para o seu serviço e a sua carga. E deles foram contados como o Senhor havia ordenado a Moisés. Então Deus, ele dá essa visão para Moisés, essa grande visão. Era uma grande visão de realmente servir ao Senhor naquele deserto, indo para a terra prometida.
Então Moisés constrói esse tabernáculo, ele mesmo não construiu, Deus deu a planta para ele e a direção, mas ele levantou outras pessoas, porque nenhum líder trabalha só, e Deus disse para Moisés: conta quantos levitas, quantos ministradores, e ele contou e havia 8.580 ministradores. Pastor, como o ministério, quando é que o ministério se torna um peso? Quando há poucas pessoas fazendo muitas coisas. O nosso alvo na Paz Church, o meu alvo como pastor, a minha visão, a nossa visão, minha e da Sueli, da nossa liderança, do PGL, do Presbitério de Governo Local, não é essa. Não é ter poucas pessoas se desgastando, fazendo muitas coisas. Sabe por que não? Porque não é necessário. Sabe, quando Jesus saiu a pregar, ele saiu primeiramente só. Depois ele chamou os discípulos, mas primeiramente ele saiu só, porque não havia ninguém com a visão, só ele. Ele saiu do deserto e ele começou a pregar, diz a Bíblia. Mas logo depois ele chamou outros, porque ele não precisava estar só, e outros foram ajudá-lo. Essa é a visão. A visão para não se tornar um ministério pesado é ter muitas pessoas para ajudar. Amém? Muito bem, pastor, e o que eu tenho a ver com isso? O que você tem a ver com isso é que no servir na casa de Deus, Deus conta com você. Deus conta comigo, para que nós possamos nos envolver e levar outros conosco. É por isso, gente, que a sua célula precisa estar no Tadel. Eu espero que essa mensagem chegue a todas as células, porque o nosso alvo não é que só o líder de célula esteja no Tadel, que só o líder de célula se envolva, que só o líder de célula tenha visão, que só o líder de célula tenha paixão. Não, tudo começa com o líder de célula, mas o líder de célula não pode carregar a célula sobre suas costas. Você é área, o nosso alvo não é que somente você esteja apaixonado, não somente você tenha a visão, mas que também outros, muitos outros, dezenas, centenas, milhares de pessoas sejam levantadas para servir na casa de Deus. Posso ouvir um amém? Aí não se torna pesado. É por isso que hoje a Paz Church entendeu isso. Dou graças a Deus. É por isso que hoje nós não plantamos mais igrejas da maneira antiga. E a maneira antiga seria muito boa se fosse bíblica, mas não é. Qual a maneira antiga? Enviar um casal apenas, e esse casal faz tudo. Sabe, olha a maneira antiga. Essa igreja aqui, a Paz Castanhal, foi fundada por um casal, por uma família. Então o pastor tinha que abrir a igreja, o pastor tinha que fazer o louvor, ou a esposa do pastor tinha que fazer o louvor, tinha que preparar, tinha que fazer tudo. Mas sabe de uma coisa? Não é essa a visão de Deus. Por isso que Deus deu a visão para o pastor Eibe, para a nossa liderança, de não plantarmos mais um casal apenas, mas plantarmos, em vez de plantarmos uma árvore, plantarmos um bosque inteiro. Enviarmos dezenas de pessoas. Você diz, pastor, isso é muito bonito, mas espere um minuto. Não foi essa igreja que enviou só o João e a Rivânia para Dom Eliseu para fundar a igreja de lá? Não. Primeiro que eles não foram só, eles tinham uma equipe já lá. Quando eles foram, até antes deles irem, eles já tinham uma equipe lá. E hoje, antes de terminar o Tadel, eu quero orar por você, para você também, área, ter a sua equipe. Vamos orar juntos, vamos pedir ao Senhor da Seara que envie trabalhadores para a sua obra. Sabe, Jesus, ele foi desafiado, Jesus, ele disse, ele viu o tamanho da obra, e ele olhou e ele disse, olha, levantem seus olhos. Estou parafraseando Jesus. Jesus disse, levantem seus olhos, olhem para os campos, eles já estão prontos para a colheita, mas orem
Peçam ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua obra, porque a seara é grande, a colheita é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus, ele entrou em crise, por causa disso ele viu poucas pessoas. Ele tinha 12 discípulos, ele tinha 120 discípulos, ele enviou 72 discípulos, mas ainda assim era pouco, para o tamanho da obra. Sabe, nós temos um ministério de louvor grande, mas nós precisamos de um ministério de louvor ainda muito maior. Sabe, eu quero te motivar, eu quero te inspirar a você na sua célula, fazer de alguma forma para a sua célula ouvir essa mensagem. Deixa-me falar para você que está me ouvindo aí no YouTube, é para você mesmo que faz parte de uma célula. Você pode tornar o ministério mais leve. Deus conta com você, para que você, de alguma forma, possa ajudar na sua célula, fazer com que o trabalho, o servir na casa de Deus, na célula, seja suave e leve. Isso vai acontecer quando você estender sua mão e ajudar. Sabe por que ter poucas pessoas no ministério do Atmosfera? Por quê? Sabe, até eu quero motivar, mesmo que a Atmosfera na sua área já esteja grande, convoque mais pessoas. Nós queremos ter grandes ministérios, muitas pessoas, porque é assim que Deus quer que seja feita a obra de Deus. Sabe, Deus deseja para você, líder de célula, eu quero orar por você, para Deus te dar uma equipe que seja proativa, que seja uma equipe prestativa, que seja uma equipe que não vai esperar você pedir ajuda, mas essa equipe vai estender as mãos e falar, vão tomar a iniciativa e dizer, eu estou aqui, eu quero ajudar, me fala como eu posso te ajudar. Eu quero te ajudar com o lanche, eu quero te ajudar com o louvor, eu quero te ajudar a organizar a comunhão, eu quero te ajudar a organizar as cadeiras da célula, amém? Glória a Deus. Mas não para por aí, a Bíblia diz em 1 Crônicas, porque é um livro, 1 Crônicas, capítulo 23, versos 1 a 3, diz assim na Nova Almeida atualizada: passaram-se muitos anos desde Moisés. Na época de Moisés havia 8.580 levitas. Daí nós chegamos à época de Davi. Na época de Davi, Davi estava se preparando. Ele fez a planta do templo, porém ele não construiu o templo. Deus disse que ele não construiria o templo, mas o seu filho Salomão. Mas ele entregou a planta do templo para Salomão, e ele fez todos os preparativos que ele podia fazer. E um desses preparativos está descrito aqui, em 1 Crônicas 23, 1 a 3, diz assim: quando já era bem velho, Davi constituiu seu filho Salomão rei sobre Israel. Davi reuniu todos os chefes de Israel, bem como os sacerdotes e levitas. Foram contados os levitas de 30 anos para cima, e seu número, contados um por um, foi de 38.000 homens. Agora não eram 8.580, agora eram 38.000 pessoas para servir na casa de Deus. Diga comigo, isso já é uma realidade na Paz Church. Diga, isso é uma realidade na minha célula. Aleluia. Eu profetizo uma grande equipe para o pastor Valdo e para a pastora Maura lá em São Francisco. Uma grande ministério, sabe? Muitas pessoas para ajudá-los lá. Glória a Deus. Aqui também muitos voluntários. Há muitas coisas que podem ser feitas pelos voluntários, pelas pessoas que vão servir a Deus. E por que 38.000 pessoas? Para quê? Para servir na casa de Deus. E era um tabernáculo que não era uma tenda. Mas eles já estavam se programando para o templo. Então eles pensaram, não, no tabernáculo era menor,
O tabernáculo de Moisés era bem menor do que o templo de Salomão. Então eles pensaram, puxa, eu acredito que Davi pensou, nós vamos precisar de uma equipe maior, nós vamos precisar de mais ministros, mais ministradores, mais pessoas para ajudarem. Deixe-me lhe dizer para você também que está na internet, ouvindo essa mensagem, você é a pessoa que Deus quer usar para ajudar a sua célula a crescer, a sua área a crescer, o ministério no qual você faz parte, você é a pessoa que pode ajudá-lo a crescer. Como você se envolvendo, como você já está, ou se você não estiver, se envolva. Se envolva para ajudar, para ser escalado. Seja a primeira pessoa a falar com o seu líder, para dizer, olha, me coloca na escala, eu quero ministrar, eu quero servir. E quando nós tivermos muitas pessoas para servir na célula, aí vai ficar leve. Amém, queridos? Aí é de boa ser líder de célula. Aí é de boa ser líder do ministério de louvor. Aí é de boa liderar a atmosfera. Aí é de boa o cenário profético. Por quê? Porque nós queremos muitas pessoas. Mas você diz, não, pastor, mas o importante é a qualidade. Eu não quero quantidade, eu quero qualidade. Gente, quem disse que nós temos que escolher entre uma coisa e outra? Esse é o nosso mal. Nós distorcemos o evangelho por causa disso. Nós pensamos, não, todos nós somos salvos pela fé, então as suas obras não valem de nada. Quem disse isso? Quem nos ensinou isso? As obras são tão importantes quanto a fé. Jesus disse que nós vamos ser julgados, cada um, leia Apocalipse. A Bíblia diz que cada um vai ser julgado segundo a fé ou segundo as obras. Leia Apocalipse. O que está escrito lá? Que abriram-se livros e cada um, todos foram julgados conforme as suas obras. As obras são tão importantes quanto a fé, porque as minhas obras são a prova da minha fé, são a evidência da minha fé, mostram no que eu creio, no Deus que eu creio, no Deus que eu sigo, no Deus que eu sirvo, amém? A mesma coisa é quantidade e qualidade. Por que eu tenho que, para ter qualidade, eu preciso ter poucas pessoas? Não, 1000 vezes não. Nós vamos ter qualidade em nossos ministérios, nós vamos ter qualidade em nossa igreja, nós já temos em nome de Jesus. Nós vamos ter qualidade na célula, mas nós vamos ter também quantidade. Eu não quero, o meu alvo como pastor não é ter uma igreja de 100 pessoas, mas todas bonitinhas, arrumadinhas, perfumadinhas. Não, mas o importante é que essas 100 pessoas são crentes de verdade. E as outras pessoas? Vamos deixá-las para trás? Não. Nós queremos qualidade, mas também nós queremos quantidade. Amém? Então eu declaro na sua célula, na sua área, no seu ministério, nos ministérios da Paz Church, nós vamos ter qualidade, excelência em todos os ministérios. E o maior ministério é a célula. Nós vamos ter muita excelência, mas também nós vamos ter muita quantidade. Nós vamos ter quantidade de pessoas. E aí o ministério não vai ficar pesado. No livro de Ezequiel, já está se falando sobre outro templo. Aqui é outro tempo e outro templo. E no livro de Ezequiel, capítulo 44, versos 17 a 18, diz assim a palavra de Deus, ordem de Deus. Quando entrarem pelos portões do átrio interior, aqui essa palavra é para os sacerdotes, para aqueles que ministram na casa de Deus. Só lembrando que em Jesus agora, todos nós somos sacerdotes. Não é isso que a Bíblia diz em Apocalipse? Que nós somos feitos para Deus reis e sacerdotes. Diga para a pessoa que está ao seu lado, você em Cristo
é rei e sacerdote. Amém? Nós somos sacerdócio real, diz o apóstolo Pedro, escreveu, né? Somos sacerdócio real, nação santa. Hã? Quando entrarem pelos portões do átrio interior, usarão vestes de linho. Não deverão usar nada feito de lã quando servirem nos portões do átrio interior ou dentro do templo. Ele está falando para os sacerdotes, olha, sacerdotes, quando vocês forem ministrar no templo, vocês não vão usar lã, vocês vão usar linho fino. E por que isso? Continuemos o texto. Deverão usar turbantes de linho na cabeça e calções de linho sobre as coxas. Não deverão usar nada que os leve a suar. Não é interessante isso? Deus está proibindo os sacerdotes de suarem na presença dele. Porque suor, se bem que aqui está quente, por isso estamos suando. Eu acho que Deus quer que a gente climatize aqui. Por isso que eu estou lendo esse texto aqui para o pastor pregar e não suar. Vai ser proibido suar nas reuniões da Past Church. Vai estar tão frio que você vai precisar trazer casaco para cá. Usar luvas. Todo mundo vai pensar que essa igreja é no Paraná. Glória a Deus. Mas Deus fala para eles não suarem. Por quê? Porque Deus, Ele quer que o ministério seja leve. E quando isso vai acontecer? Quando todos na igreja entenderem e se envolverem, entenderem que todos foram chamados para servir. Todos nós somos chamados como um reino de sacerdotes. Por isso, se alguém aqui não está servindo em alguma área na igreja, eu quero te motivar, não chamar a sua atenção, mas te motivar a você procurar algo na sua célula que você possa servir, porque você foi chamado para ser um sacerdote. Amém? Quantos sacerdotes nós temos aqui hoje à noite? Amém? Se eu fosse você, eu reuniria a sua célula e passaria a Citadel. Viu, célula? Essa palavra é para você, é para esse setor, é para essa área, para toda a igreja. Sabe, o ministério vai ser muito leve quando todos se envolverem e todos trabalharem juntos e servirem juntos. Gente, vai ser top demais. Escrevi no grupo do Ministério de Louvor algo que eu estou sério. Eu não sei se eles entenderam que eu estava sério, mas eu estava muito sério. Não sério de carrancudo, mas sério nas palavras. Que chegarão dias que os ministradores, que os levitas, as pessoas do Ministério de Louvor, vão ficar com crise de abstinência. Sabe, eles vão ficar com crise de abstinência. Eu preciso ministrar, por favor, me escale para eu ministrar. Sabe por quê? Eles vão ficar com crise de abstinência? Porque nós vamos ter um ministério tão grande. Esse é o plano. Plano de Deus, não meu plano, é o plano de Deus. Não é a minha visão, é a visão de Deus. Nós vamos ter tantas pessoas nos ministérios, que a pessoa vai servir um domingo só, no futuro só um culto. Só um culto a pessoa vai servir. Sabe, na célula, se todo mundo se envolver na célula, para a pessoa, se todo mundo se envolver, não há muitas coisas na célula para se fazer na escala da célula, mas se todo mundo se envolver, se todo mundo ajudar, sabe, a pessoa vai dar a palavra uma vez por mês. Talvez uma vez a cada 1 mês e meio, dependendo da célula, uma vez a cada 2 meses, Sam. Não é pesado. O que Deus está pedindo de nós não é pesado, não é um peso, não é como o trabalho na empresa que tem metas. Não, é um trabalho, é um servir leve. Se todo mundo ajudar na célula, dando lanche, sabe, para voltar para aquele casal dar o lanche vai levar 1 mês e meio. Talvez 2 meses, dá para se programar, amém?
Se nós tivermos muitas pessoas na atmosfera, as pessoas não vão precisar ficar correndo para apagar incêndio. Não, todo mundo já vai estar posicionado. E todo mundo vai estar descansado para servir a Deus. Encerro minhas palavras com a palavra de Deus que diz: servir ao Senhor. Diga para a pessoa que está ao seu lado: servir ao Senhor com alegria. Pergunte para a pessoa que está ao seu lado: você está servindo a Deus com alegria? Amém? Deus deseja que sirvamos a Ele com alegria. Ah, mais um Tadel. Não, é mais um Tadel que eu vou estar com alegria. Ah, é mais uma vez que eu vou estar no Atmosfera. Não, é mais uma oportunidade de servir ao meu Deus com alegria. Ah, eu fui escalado para dar o lanche na célula. Não é um peso, é mais uma oportunidade de servir ao meu Deus com alegria. Amém? Não com peso, com alegria.